Bom dia, oitavo ano. A partir de agora, nossa aula está sendo gravada, né? Hoje nós falaremos sobre a classe dos anfíbios do Filocordata, certo? Antes disso, eu vou passar para vocês alguns recadinhos, tá? Primeiro deles, tenham atenção com a tabela, né, que vocês têm para me entregar sobre a comparação do Filocordata, né, do grupo dos vertebrados. Poucos alunos fizeram, tá? Ela está valendo 10 pontos. E hoje eu liberei para vocês uma atividade que vocês vão assistir um vídeo, tá? Mandei o link do vídeo. O link fala sobre mudanças climáticas, né? A relação das mudanças climáticas com a pandemia do Covid-19. Então, vocês vão assistir o vídeo, tá? E depois vocês vão fazer um relatório desse vídeo para mim, colocando a opinião e a conclusão de vocês, certo? Já tem um documento lá anexado, vocês vão baixar o documento e fazer o relatório no próprio documento que vocês vão me enviar. Também valerá 10 pontos. Então, no nono ano, nós tivemos a primeira atividade de vocês, que foi... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para eu me lembrar. Já está até registrada, tá? Não esqueçam, já até registrei. A primeira atividade de vocês já foi registrada, que foi a pesquisa dos parasitas invertebrados, valendo 10, certo? Tivemos a trilha, que fechou ontem, valendo 10. Temos a tabela de comparação dos vertebrados, 10 pontos. E por último agora, essa atividade de educação ambiental sobre a pandemia, valendo 10. Então, fechou aí os nossos 40 pontos, certo? Alguma dúvida sobre isso? Então, Júlio, eu não gosto de engessar dando o mínimo de linhas. Só que eu quero um relatório, né, gente? Tem gente que faz um relatório com uma linha, né? Então, eu acho que pelo menos uma página ali é necessário, tá bom? Sim, Kai, chegou. Tá bom? Vamos então para os anfíbios. Certo? Lá na página 34. Mesmo esquema de sempre, tá, turma? Eu explico aqui para vocês, depois vocês tiram as dúvidas. Eu peço a vocês que parem um pouquinho o bate-papo, tá? Principalmente colocações que não são pertinentes à nossa aula, tá? Agora não é hora de ficar batendo papo lá, é hora de prestar atenção aqui em mim, tá? Vou até fechar aqui para mim, para também não me desconcentrar, e depois a gente vai tirando dúvidas, bom? Então, os anfíbios, eles foram os primeiros vertebrados a conseguir habitar o ambiente terrestre, tá? Os peixes, eles eram aquáticos, né? Agora os anfíbios, eles já conseguem habitar o ambiente terrestre, mas eles ainda necessitam muito da água. Vocês vão ver isso comigo, tá? Acredita-se, né, através dos estudos de fósseis, que um grupo de peixes que tinham nadadeiras, né, com estrutura de sustentação óssea, né, evoluiu para o grupo dos anfíbios, tá? Então, eles conseguiram começar a se mover com as nadadeiras como se fossem patas e conseguiram ter características, né, evolutivas que permitissem a sobrevivência fora da água, tá? Isso foi um caráter muito importante, né, porque isso permitiu a evolução dos seres vivos terrestres, tá? Mesmo que eles vivem no ambiente terrestre, eles são extremamente ainda dependentes da água. Por isso que a gente chama eles de anfíbios, né? Anfi significa duplo, tá? Dupla vida. O que significa isso? Eles possuem uma fase da sua vida que eles são aquáticos, tá? Na fase larval, por exemplo, os girinos, e uma fase da vida que são terrestres. Então, essa é a característica dos anfíbios. Bem, eles apresentam algumas adaptações que são adaptações que permitem a sua vida no ambiente terrestre. Só que essas adaptações, elas mudam da fase larval para a fase adulta, tá? Isso é muito importante. Então, ó, além de eles dependerem da reprodução, da água para se reproduzir, porque a fecundação deles acontece na água, tá?
e eles colocam os ovos na água. Os ovos dos anfíbios, eles são cartilaginosos, eles são cartilaginosos, gelatinosos. Eles são bem molinhos, eles não têm casca dura igual os répteis, que vocês vão ver mais para frente comigo. Então, eles precisam estar dentro da água, senão eles ressecam e morrem, tá? Não conseguem nascer. Então, além disso, a vida fora da água precisa de outras adaptações. Por exemplo, a respiração precisa ser pulmonar, precisam de ter pulmões, tá? Os anfíbios, eles são primitivos, então eles têm pouca capacidade de realizar trocas gasosas, eles não têm um pulmão, né, propriamente dito. A respiração deles é pela pele, é cutânea, tá? Então, respiração dos anfíbios, característica típica deles é que é uma respiração cutânea. A pele deles é bem fininha, toda vascularizada, cheia de vasos sanguíneos. Então, eles conseguem trocar o gás carbônico e oxigênio pela pele. Só que aí tem um detalhe, a pele precisa estar sempre úmida. Então, por isso tem que estar sempre em um local, mesmo que seja em um local terrestre, ele não vive, por exemplo, num deserto. Ele tem que ficar perto de um brejo, perto de um lago, perto de um rio, tá? Em locais que esteja sempre úmido. E na fase larval, os anfíbios, a respiração deles ainda é branquial, porque eles vivem dentro d'água, tá? Semelhante aos peixes. Outra característica que os anfíbios possuem semelhante aos peixes é que eles também são ectotérmicos, tá? Ou seja, a temperatura do corpo do anfíbio varia de acordo com o ambiente, tá? Então, se tiver, por exemplo, um sapo num local mais frio, a pele dele vai estar mais fria, tá? Aqui nós vamos classificar os três grandes grupos de anuros. Dentro do grupo dos anfíbios, nós temos os anuros, que são sapos, rãs e pererecas, que por muitas vezes as pessoas confundem esses animais, mas eles têm características típicas de cada grupo, tá? Nós vamos falar disso. Por exemplo, professora, disse que o sapo ele é extremamente venenoso, que ele produz veneno, ele tem glândulas de veneno. Mas se eu passar do lado de um sapo assim, ele vai jogar o veneno no meu olho, você já ouviu falar isso? Ele joga o veneno no meu olho e vai me cegar. Pelo amor de Deus, isso aí é muita ficção científica, tá? Claro que não. Os sapos, qual a característica dos sapos? Primeiro, eles são animais de hábitos terrestres. A pele do sapo ela é mais enrugada. Isso permite ele conseguir sobreviver mais em ambientes terrestres. Atrás do olho dele, tá vendo aqui que tem uma protuberânciazinha? É mais inchadinho aqui atrás do olho dele? É a glândula de veneno. Essas glândulas são chamadas de glândulas paratóides. Elas ficam atrás do olho do sapo. Professora, mas o sapo passou, ele vai acionar essa glândula e vai espirrar o veneno? Não. Como que essa glândula, então, professora, ela é acionada? Vamos supor que uma cobra deu bote no sapo. A própria cobra, quando abocanha o sapo, pressiona essa glândula e essa glândula libera veneno. Ela vai sentir e vai abrir a boca e ele vai conseguir sobreviver. Então, é a estratégia de defesa para o sapo, tá? As pernas traseiras do sapo, reparem que ela é mais curta do que as dianteiras, tá? E ela é mais curta também do que a das rãs e das pererecas. O sapo, eles têm o hábito de saltar, tudo bem? E as suas patas têm dedos, os dedinhos deles são mais alongados e não possuem brânquias entre os dedos. Repare que são dedinhos mais parecidos aqui com os nossos, sem aquelas brânquias, aquelas membranas interdigitais. Então, característica do sapo. Apresentam glândulas de veneno, têm mais hábitos terrestres, saltam, tá? Aqui nós temos as rãs. As rãs geralmente são de pequeno porte, tá? Elas vivem grudadas nos locais, tá? Então, você vê um anfíbio lá no teto, é uma rã, né? Sapo, oh meu Deus, aqui a apostila trouxe errado. Isso aqui, vou mostrar para vocês outra imagem, tá? O que eu tô falando é de perereca. Peraí, vamos voltar.
Perereca, elas são menorzinhas, são de pequeno porte. Elas têm essas ventosinhas nas pontas dos dedos, tá? Porque elas grudam na superfície. Então, elas conseguem escalar, tá? Elas são encontradas, por exemplo, em árvores altas, em galhos bem altos, em bromélias, tá? Esses discos adesivos na ponta é como se fosse ventosas mesmo, para segurar, tá? Até em superfícies mais escorregadias elas conseguem se segurar. As rãs, que é o que a gente estava falando aqui, ó, repara, 10 centímetros, tá vendo? Elas são menorzinhas. Na verdade, isso aqui, para mim, na minha opinião, isso aqui é uma perereca também. Tá vendo que tem tipo umas ventosazinhas? Eu vou procurar uma foto melhor de uma rã para mostrar para vocês. Aqui, então, tá mostrando aqui, ó. O sapo, ele 20 centímetros. A rã tem rãs bem grandes, tá? Tamanho de sapo. E as pererecas, elas são menorzinhas. Tem pererecas que cabem na pontinha do dedo, pra vocês terem noção. São bem pequenininhas. Então, assim, rã e sapo geralmente têm o mesmo porte, tá? Perereca que são menorzinhas. A rã, ela passa boa parte da sua vida dentro d'água, tá? Elas são mais aquáticas e elas possuem essas membranas interdigitais. Essas membranas, elas, tipo a pata do pato, elas auxiliam a rã a nadar. Então, as rãs, elas são mais nadadoras mesmo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem melhor para mostrar para vocês de rã. Porque essa aí não me... Não curti muito essa imagem, não. Ó. Aqui mostra mais. Ah, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Até bom, eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos quando eu estou falando de anfíbios. Eu tenho pavor, tá, turma, de anuros. Todo esse grupo que eu estou falando para vocês aqui, vocês não têm noção como é difícil dar aula vendo esses bichos assim. Tenho pavor mesmo. Então, assim, jamais vocês vão levar um bicho desse para mim, tá, na escola. Ah, professora, eu trouxe para o laboratório. Jamais, tá? Eu tenho pavor mesmo, eu gostaria muito que respeitassem isso. Sério, não é brincadeira não, tenho um pavor sim, na faculdade eu tive problemas seríssimos com isso aí, inclusive. Tá vendo aqui, turma, a pata da rã, como que é? Parecendo mesmo uma pá, mesmo um remo, tá bom? Então essa aqui mostra mais a imagem de uma rã, dá pra entender melhor. Vamos voltar pra cá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Vou falar sobre isso, tá, Caio? Vou chegar lá. Sim, não, para mim é muito complicado mesmo. Nossa, teve uma aula que eu tive muita dificuldade de fazer, né? Trabalhava com as rãs vivas e eu não consegui fazer a aula, não. Eu tive que ficar assim, olhando por uma janelinha de vidro. Mas isso é um trauma de infância, assim, brincadeira, né? De primo que jogava em cima. Então eu fiquei bem traumatizada com isso aí. Então não consigo mesmo. É uma coisa que já tentei superar, tentei pegar, mas não consigo. Por isso que eu falo, que esse tipo de brincadeira não deve acontecer. Né? Nossa, não pode, porque a criança se traumatiza mesmo, é um troço de doido. Eu fiquei, assim, bem traumatizada. Bem, então, em classificação do grupo dos anfíbios, nós temos os anuros, que são esses três que eu falei, sapo, rãs e pererecas. Temos os urodelos, que são os anfíbios com caudas, as salamandras, eu vou falar para vocês. E temos os ápodes, que são os que não possuem patas, que é a famosa cobra cega, que a gente acha que é cobra, mas na verdade é um anfíbio, tá? O Caio estava falando ali, né, do grupo dos anuros, né, que apresentam as cores bem vibrantes, bem chamativas e que são bem venenosos, né? Então, aqui também não aparece para vocês aqui, né, essa perereca aqui azul.
que está desse lado de cá, olha na apostila de vocês. Fala exatamente sobre isso. Alguns, eles apresentam cores vibrantes porque são realmente extremamente venenosos, tá? Só que outros não são. Eles fazem o mimetismo. Por eles apresentarem cores vibrantes, eles foram sobrevivendo, porque os predadores achavam que eles eram venenosos também. Então, nós temos grupos de pererecas que são extremamente vibrantes e que são extremamente venenosas, e nós temos grupos de cores vibrantes que não são, que a gente considera mimetismo, tá? Vocês já estudaram isso e sabem do que eu estou falando. Então, ó, o Brasil, nós temos centenas de anuros, tá, turma? Que vivem principalmente na Mata Atlântica e Amazônia, porque são ambientes mais úmidos, tá? Os anuros, eles apresentam uma importância ecológica muito grande, né? Porque eles se alimentam de insetos. Então, isso é muito bom para fazer o controle aí dos insetos, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Para mim não aparece. Apareceu para vocês aí a imagem aqui? Para mim não aparece, não. Se eu não me engano, esse aqui é um flash, extremamente venenoso, tá? Os urodelos, nós temos aqui, ó, as salamandras e os tritões, tá? No Brasil, nós temos salamandras e tritões, que são esses aqui, né? Nós só temos no hemisfério norte, tá? Em regiões mais frias. Alguns urodelos não completam sua metamorfose, ou seja, permanece respirando por brânquias na fase adulta. Então, eles precisam ficar só dentro d'água, tá bom? Bonito, né, esse aqui, ó. Os ápodes, aqui nós temos a cobra cega. Ah, professora, por que não é caracterizado como um réptil isso aí? Para mim isso é uma cobra. Não, ela tem muito mais características de anfíbios, tá? A cecília ou cobra cega, do que os répteis. Vocês vão ver, né, que os répteis têm características bem diferentes aí da cecília. Então, assim, dentro desse grupo nós temos exatamente a cobra cega, tá bom? Reprodução, como que eles se reproduzem, né? Então, aqui nós temos o ciclo reprodutivo de uma rã, tá? Olha lá, reparem que é uma rã pelas patas, né? Eles fazem o acasalamento, tá? Eles chegam a copular, mas como que é feito isso? No período reprodutivo, o macho emite sons para a fêmea, tá? Para atrair a fêmea, certo? Que é o coachar, aquele barulho que a gente fica ouvindo, né, do sapo, ou a rã, no caso, o macho. E outra, cuidado, tá, turma? Tem gente que acha que sapo é macho, rã é fêmea. Não, eu tenho sapo macho e sapo fêmea. Rã macho e rã fêmea, tá? Então, eles fazem esse barulho, os machos, para atrair a fêmea. A fecundação, por mais que eles estejam aqui, ó, tá, copulados, é externa. Só que o macho, repara que o macho é menor que a fêmea, tá vendo? Bem menor. Ele abraça a fêmea e aperta a fêmea, tá? Nesse momento, a gente diz que está acontecendo o amplexo, que é um processo que acontece quando a fêmea vai liberar os seus óvulos. Ele aperta para a fêmea liberar os óvulos e ele libera os seus espermatozoides. Nesse momento, vai acontecer a fecundação. Quando aconteceu a fecundação, os ovos vão ser formados, tá? Os ovinhos, eles ficam dentro da água, completamente desprotegidos. Podem servir de alimentos para outros animais, tá? Por isso que eles botam, assim, centenas de ovos, porque pequena parte sobrevive, tá bom? E eles sempre têm que ficar em um ambiente úmido, para evitar que eles ressequem. Depois que esse ovinho, os que conseguirem sobreviver, eles vão liberar o girino, que é essa fase larval aqui, tá? O girino, ele tem respiração branquial, se alimenta de algas, e esse girino ele vai passando por metamorfose, lembram?
E é uma metamorfose completa, porque a larva que sai daqui é completamente diferente do indivíduo adulto. Os girinos vão sofrendo transformação, vai perdendo a sua cauda, vai nascendo as patinhas, tá? E dá origem ao indivíduo adulto, certo? Tranquilo até aí? Ó, as salamandras, elas já apresentam fecundação interna. A cobra cega também, tá? Então, os anuros têm esse comportamento de fecundação externa. Já a salamandra, quanto a cobra cega, já apresentam fecundação interna. Então, querendo ou não, ela já tem uma facilidade a mais em sobreviver. Os anfíbios apresentam uma importância ecológica gigantesca, por mais que a gente fale, eu, por exemplo, tenho pavor desses bichos. Para que existem esses bichos? Pelo amor de Deus, essa fala não deve existir, né? Porque, primeiro, são considerados bioindicadores. Em um local que esteja com muita poluição, né? Uma umidade do ar muito baixa, né? Nós não temos anfíbios. Então, assim, um local com a preservação. Você vai para dentro de uma mata fechada, que você sente aquela umidade do ar, você pode ter certeza que vai ter anfíbio. Né? Eu já fico toda cabreira quando eu faço essas trilhas, né? Já de olho, porque é um ambiente propício para eles. Tá? Além disso, eles participam das teias alimentares, fazem o controle biológico dos insetos, tá? Mantém a população de insetos em controle, muito bem, Caio, tá? Servem de alimentos para outros predadores, tá? Isso a gente tem que lembrar também. Fazer parte da alimentação é muito, muito importante. Controlam insetos que são causadores de doença. Por exemplo, não sei se vocês lembram de quando aconteceu aquele desastre, né, que foi o que aconteceu em Mariana, com a barragem que desmoronou. Muitas larvas de anfíbios morreram. Aí o que aconteceu? Sobrou um monte de mosquito. Os mosquitos começaram a ganhar a cidade. O que aconteceu? Surto de febre amarela. Tá? Então, eles têm uma importância gigantesca na nossa vida. Tá? Os anfíbios, eles, infelizmente, são animais que sofrem muita ameaça de extinção, né? Porque estão perdendo seus hábitats, né? Por conta da destruição aí dos lagos. As mudanças climáticas influenciam drasticamente, tá? Na sobrevivência dos anfíbios, que eles são bem sensíveis. O nosso país tem uma riqueza imensa de anfíbios, cerca de 800 espécies. Na Mata Atlântica nós temos 370. Dessas, 90 são endêmicas, ou seja, só existe aqui no nosso país. Tá? Olha só como é que o Brasil é tão rico, né? Mas, infelizmente, estão na lista de espécies ameaçadas de extinção. Tá? Turma, até aqui, alguma dúvida? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, quanto tempo eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação para eu passar os vídeos para vocês. Deixa eu explicar por quê. Porque tá travando a aula, tá? Eu tô perdendo as aulas, então eu vou parar aqui para eu passar uns videozinhos de anfíbios para vocês. Pode ser assim? Eu vou encerrar a gravação, mas eu vou continuar a aula, tá?